A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui para juntos comunicarmos a respeito da EBD. Hoje nós estaremos estudando a quinta lição da revista Nova Criatura. O texto diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática diz: a convicção da glória que nos aguarda deve determinar a forma como vivemos agora. Nesta lição nós temos como objetivos principais reafirmar a fé na ressurreição gloriosa de Jesus. 2. Confiar na ressurreição que aguardamos. 3. Viver diariamente segundo os propósitos do Evangelho. Nós iremos transmitir uma ajuda aos professores e alunos que estão nos assistindo. E nós temos a certeza em que ajudará, sim, a complementar aquilo que já foi passado na revista. E temos a certeza que o comentarista fez um comentário excelente, porém, nós estaremos aqui prestando um enriquecimento para que você tenha um conhecimento melhor e possa, dessa forma, transmitir uma aula excelente. A introdução diz: veremos como Paulo combaterá que, infiltrados na igreja, deturparam a fé genuína ao negarem a ressurreição integral de Jesus. Esse falso ensino admitia que Jesus continuava vivo espiritualmente, mas não em corpo glorificado. No curso dessa lição, queridos, nós vamos observar em que o afastamento de Paulo, ali da igreja de Corinto, fez com que algumas pessoas, alguns mercadejantes do Evangelho, chegassem ali para tentar deturpar aquilo que já havia sido ensinado pelo apóstolo. E o apóstolo ele passa a mostrar para aquelas pessoas a respeito da habitação celestial e o penhor do Espírito, para refutar aquele ensinamento pernicioso que estava sendo transmitido aos irmãos através de judaizantes e através de algumas pessoas que se filtraram na igreja. E Paulo ele passa a falar sobre a habitação celestial e o penhor do Espírito. Paulo mostra aos coríntios e a nós também o quanto a misericórdia de Deus nos assegura um futuro glorioso, literalmente. Isto é, esse futuro que nos aguarda, irmãos, é certo, não é duvidoso. O revestimento da glória. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 3. O versículo 2 diz: e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A verdade é, irmãos, em que nós precisamos compreender de uma maneira muito clara, irmãos, em que, ao entrar esses ensinamentos que deturpavam o que Paulo já tinha ensinado, irmãos, Paulo ele faz um levantamento e passa a falar sobre a tenda e o templo. Paulo ele extrai sua ilustração das páginas do Antigo Testamento e passa a ensinar os irmãos que Israel, durante 40 anos de peregrinação no deserto, habitou em tendas, e o lugar da adoração a Deus era apenas uma tenda elaborada, chamada tabernáculo. Essa tenda representava o corpo físico. Paulo passou a explicar para os irmãos que naquela peregrinação no deserto, em que eles vinham sendo guiados pelo Senhor, eles passaram a habitar em tendas. E ele explica que essa tenda em que era armada ali no deserto, ele traz para o sentido espiritual, dizendo que hoje é o nosso corpo. Essa é a tenda em que eles se utilizavam em pleno deserto. Paulo passa a explicar que é o nosso corpo, que era um momento transitório, em que essa tenda em que eles utilizavam era algo passageiro, mas ele passa a ensinar também em que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, foi edificado um templo sobre alicerces duradouros. E esses alicerces duradouros desse templo, irmão, falava de estabilidade, de permanência, servindo de lugar apropriado para a adoração. Esse templo era representativo do corpo espiritual, o veículo da alma nos lugares celestiais, a nova habitação de Deus. Paulo estava explicando para aquelas pessoas
contrariando os ensinos em que estavam deturpando a fé cristã, em que você pode verificar aqui na nossa revista, Paulo ele passa a explicar, enquanto diziam que o corpo não prestava, em que o corpo era somente uma prisão da alma, em que o corpo ele não era aproveitado, Paulo ele passa a explicar em que o corpo sim, o corpo ele é necessário. Ele passa a mostrar em que Cristo ele ressuscitou em corpo glorioso. O corpo em que o Senhor estava, ele foi transformado em um corpo celeste. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Ele passou a falar que este templo em que foi construído por Salomão era um símbolo do novo corpo, da nossa casa, em que a nossa alma participará. Não é a casa celestial que foi falada pelo Senhor no capítulo 14 de João. Não, não. Isso daqui é a casa espiritual, é onde nós habitaremos, aonde a nossa alma estará junto com o nosso corpo, ali quando chegarmos na glória. A Bíblia nos ensina em que o nosso corpo ele geme não para desencarnar, irmãos, não. É porque nós queremos sim ser revertidos. Nós esperamos a volta de Cristo para que nós sejamos transformados num abrir e fechar de olhos e dessa forma nós seremos recebidos. Aleluia. Nós receberemos um novo corpo e seremos transformados para estarmos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Louvado seja o seu nome para todo sempre. É muito bom nós entendermos, irmãos, nessa passagem em que nós estamos aprendendo no decorrer desta semana, que esse revertimento de glória em que nós receberemos, irmãos, é algo magnífico. Na verdade, irmãos, a nossa mente não consegue entender. Isso nós vamos aceitar e receber através da fé. É através da fé que nós vamos compreender em que este tabernáculo, ele será revestido, aleluia, de uma morada eterna, aleluia. Nossa alma participará de algo sobrenatural, de algo que nós não conseguimos compreender, porque foi reservado e foi guardado para todos aqueles em que invocarem, que buscarem, em que aceitarem o convite de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo subtópico diz o penhor do Espírito, capítulo 5, versículos 4 e 5. O versículo 5 diz assim: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O comentarista lhe faz uma pergunta muito pertinente. Ele pergunta: estamos preparados para o revestimento da glória? Segundo Paulo, os que verdadeiramente entregaram sua vida a Jesus estão prontos, pois estes, que somos nós, receberam o Espírito Santo e passaram a novidade de vida. É muito bom nós compreendermos, irmãos, em que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, isto é, nós recebemos o selo do Espírito. E quando nós recebemos o selo do Espírito, irmão, nós já estamos marcados. Há um pensamento equivocado de que nós só recebemos o Espírito Santo no momento em que nós somos batizados com o Espírito Santo. Não, querido. A partir do momento da conversão, nós passamos a ter dentro de nós o Espírito Santo. E a partir de então nós passamos a viver um segundo momento. Nós vamos passar para o momento da santificação, que todos os dias nós somos trabalhados pelo Espírito que habita em nós, a sermos parecidos com Cristo. A nossa vida vai ser uma vida completamente diferenciada. Vai haver mudança em nós extraordinárias pelo fato de termos recebido esse penhor. A fim de garantir a vitória da vida em nós, o Espírito Santo é dado aos remidos, sendo ele quem na realidade nos transforma segundo a imagem de Cristo, criando em nós sua própria vida. E é necessário que o poder de Deus para isso seja realizado com êxito. E o Espírito Santo é justamente poder. Sua presença conosco garante o triunfo final. E sem o Espírito, nossa passagem para esta vida eterna, para compartilharmos da mesma modalidade de vida do plano que possui, será inútil. Quer dizer,
Sem o Espírito Santo, irmãos, não conseguiremos fazer nada. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguiremos mudança. Toda essa mudança em que o crente participa, ela provém através do Espírito Santo que ele habita em nós e nos capacita para que nós possamos mudar dia após dia. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, verso 22, na Nova Versão Internacional, diz: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Observe que nesse versículo o Espírito de Deus aparece tanto como o selo, como a garantia do fluir do Evangelho. O Espírito Santo, tanto ele é o que nos sela, como também, né, ele é a garantia do fluir do Evangelho. Quer dizer, a vida de Cristo será produzida, será fluída, será desenvolvida na vida daquele que um dia resolveu aceitar a fé em Cristo Jesus como seu Salvador. O vocábulo grego arrabon, garantia ou penhor, significa primeira prestação. A garantia dos propósitos divinos e da concretização final da transação divina. Trata-se do depósito que o comprador fará a transação inteira, a declaração legal de sua intenção. O termo conforme se pode facilmente averiguar foi tomado por empréstimo do mundo dos negócios. Então, trata-se da invasão da parte do Espírito de Deus, capacitando-nos a triunfar em Cristo, tornando-nos cativos do seu amor. Então, nós precisamos entender de uma forma muito clara, irmãos, em que, na verdade, para que esse penhor do Espírito esteja em nós, nós precisamos entender que esse penhor, em que garante a nossa salvação, é o Espírito Santo que nós recebemos. Ao recebermos o Espírito Santo, nós passamos a viver em novidade de vida. Aleluia. Esta lição nos mostrará de uma maneira muito clara em que nós passaremos, ou que nós passamos a viver cada dia uma vida nova, uma vida transformada. Todos os dias nós somos mudados e modificados através do lavar regenerador do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Seu domínio sobre nós e não domínio sobre ele é a nossa garantia final e invencível. O nosso amor por Deus é superficial, irmãos, e é inconstante, mas o seu amor por nós é um poder que jamais nos deixa sós. Aleluia. É bom nós entendermos de uma maneira clara, irmãos, que o penhor do Espírito, o Espírito Santo, aleluia, ele habita, ele está em mim, ele está em você. E o fato de ele habitar em nós, irmãos, nós somos transformados. Aleluia. A cada dia nós passamos a nos parecer muito mais com Cristo. Eu lembro-me que quando Pedro estava ali na fogueira, e quando Jesus tinha sido preso, e naquele momento Pedro começou a dizer: não, eu não conheço, não sei quem é ele, eu não vi. Mas alguém disse: olha, até a tua fala te condena que tu estavas com ele. Isto é, nós somos mudados. A transformação, há uma mudança no nosso viver diário quando nós temos o penhor do Espírito em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico diz: o bom ânimo da fé. Versículo 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A palavra andamos, irmãos, ela indica a conduta habitual, o caráter da vida. Esse andamos em que o versículo está dizendo, visto que nós andamos por fé, é o nosso caráter, a nossa mudança, a transformação. Isto é, a nossa conduta habitual, ela passa a ser modificada. Nós tínhamos uma conduta, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, nós vamos ter uma fé diferenciada, nós vamos ser animados. Esse andar cristão, em nossa maneira de viver, nos conduzimos a uma conformidade com a fé, que é a visão da alma. Por esta razão, não importa se vemos ou não a concretização de tudo que possuímos ou queremos nesta vida presente. Muitas das vezes nós queremos tanto alguma coisa, as pessoas lutam
e muitas das vezes se formam, mas não conseguem o emprego dos sonhos. E tem pessoas que entram no desespero tão grande, irmãos, e intentam contra a vida, né? São pessoas que cometem o mal contra si próprio. E quando nós observamos essas coisas, nós passamos a observar que a esperança dessas pessoas, eles perderam o ânimo de viver, perderam o ânimo de fé. Eles não acreditaram, na verdade, eles acreditam somente no momento, no presente, aqui. E nós precisamos aprender que a nossa esperança, aleluia, não está aqui. E pelo fato de não estar somente aqui nesta vida, nós, com certeza, irmãos, todos os dias, nós somos animados pela nossa fé. Nós somos animados a participar, aleluia, do novo ânimo. Nós somos animados a participarmos de uma nova esperança. Embora nós não venhamos conseguir aquilo que sonhamos, que anelamos e que almejamos. E muitas das vezes gastamos tempo em estudos, em faculdade. E quando nós não conseguimos essas coisas aqui, irmãos, nós temos a certeza de que um dia nós estaremos morando com o Senhor para todo sempre. Isso não nos assusta, isso não nos espanta, nós não conquistarmos as coisas aqui, porque nós temos uma visão acelerada, acima. Nós olhamos acima do que nós podemos ver aqui nessa terra. E como nós conseguimos ver? Na verdade, irmãos, o corpo tem seus olhos físicos, porém eles não podem ver as grandes realidades espirituais. Na realidade, os olhos não podem ver a alma a partir do corpo, por ocasião da morte física. E também não pode ver Jesus e outros seres celestes e imortais, mas os olhos da alma podem. E é essa a visão interna que denominamos de fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se pode ver. Andar pela fé, entretanto, não significa que andamos guiados por uma fé cega, irmão, sem base, sem razões firmes. Para certos indivíduos, a fé parece crer em algo que não é verdade. Porém, temos o relato dos profetas que falaram a respeito da chegada do Salvador há mais de 700 anos antes de sua encarnação. Oh, que maravilha! Nós observamos o que, irmãos? Em que através esses homens falaram algo que não se podia ver. Morreram e não conseguiram ver, irmãos. Então nós precisamos entender que exatamente é dessa forma que a fé funciona. E nós colocamos a nossa fé para trabalhar. E dessa forma nós somos animados, porque a nossa visão não está aqui embaixo, a nossa visão está lá em cima. É bem verdade que nós precisamos trabalhar, nós precisamos lutar porque nós estamos na terra. Porém, irmãos, a nossa morada final não será aqui. Aleluia. O nosso descanso não será aqui nessa terra. O nosso descanso é com o Senhor. E por sabermos em que o nosso descanso é na glória, é ao lado do Senhor, é ao lado do nosso Mestre, irmãos, nós temos bom ânimo, nós caminhamos e nós realizamos as coisas aqui na terra, porém, nós também trabalhamos e realizamos as coisas para o nosso Deus, porque nós temos a certeza, irmão, de que um dia nós estaremos ao seu lado para desfrutarmos com Ele das bênçãos que Ele preparou para nós. Segundo tópico diz, o propósito da vida atual, versículos 8 ao 14. Paulo nos mostra que o melhor a ser feito com o corpo que temos é obedecer a Deus e pregar o Evangelho, pois seremos avaliados por Jesus segundo o que tivermos feito através do nosso corpo. Que interessante, irmão, nós pensarmos a respeito disso. Enquanto muitas das vezes nós estamos tão preocupados aqui com política, enfim, com tantas coisas aqui, entendermos que essas coisas tudo ficam, tudo passam. O primeiro subtópico diz ser agradável a Deus, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O versículo diz que nós nos esforçamos. No grego, é pitotimeomai, que quer dizer ter como ambição, considerar como honroso, aspirar, ter como próprio alvo,
A ambição central, o propósito, mesmo da vida, é sermos aceitáveis e agradáveis ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a questão não é só... Quando eu estava meditando a respeito disso, é interessante que na vida nós precisamos ser aceitáveis, mas para ser aceitável nós precisamos também ser agradáveis ao Senhor. Nem todos os homens consomem sua vida tendo em vista esse elevadíssimo alvo, mas esse é o alvo eventual que todos os seres humanos verdadeiramente remidos devem compartilhar, não podendo haver qualquer equívoco a esse respeito, irmãos. É interessante, olha o que o compositor cristão escreveu no hino 432, ele diz: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor. Quer dizer, na verdade, esse compositor cristão, ele estava escrevendo de uma forma em que ele queria ser agradável a Deus. Ele queria que o Senhor se agradasse das ações, das atitudes. Ele se importava com isso, irmãos. Infelizmente, nós vivemos hoje em uma sociedade em que nós observamos em que isso esfriou. As pessoas não sentem mais isto. As pessoas não se importam mais se serão agradáveis ou não a Deus. Este versículo que nós lemos, irmãos, é bom nos observar que o que fica implícito nesse versículo é o esforço moral não termina por ocasião da morte física. Quer dizer, nós lutamos, nós guerreamos, nós brigamos para nos tornarmos agradáveis, aceitáveis ao Senhor, né? Nós procuramos fazer de tudo para que nós venhamos não pecar. Porém, João disse, escrevo essas coisas para que não pequemos, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E quando nós passamos a observar, irmãos, essa nossa luta diária, né, é que nós lutamos contra o pecado, né? Então, esse esforço moral não termina por ocasião da morte física, irmãos. Porquanto tanto deste quanto daquele outro lado da existência, esforçamo-nos por agradar ao Senhor e lhe ser agradáveis. Isto é, não só agradar ao Senhor, mas sermos agradáveis. Quantas pessoas estão lutando para agradar ao Senhor, porém não estão sendo agradáveis. Esforcemo-nos, lutemos, irmãos, para que nós venhamos agradar ao Senhor, mas também sermos agradáveis a Ele. E agradar ao Senhor com nossas ações, com as nossas formas de vida, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho diante do mundo das pessoas, nós fazemos de tudo para agradarmos ao Senhor. Portanto, é muito bom nós observarmos ou entendermos se de fato nós estamos sendo agradáveis, né? A luta muda de caráter, porquanto a natureza pecaminosa é deixada para trás. Não obstante, ainda nos resta fazer muito progresso no caminho das virtudes positivas da santidade de Deus, como seja a bondade, a justiça, o amor, a gentileza, e tudo isso são outros tantos aspectos do fruto do Espírito produzido em nós, tanto nesta como na outra vida, e sempre pelo mesmo Espírito de Deus. É necessário nós compreendermos, irmãos, em que nós lutamos aqui para sermos agradáveis a Deus, porém o versículo deixa claro. Por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, tanto neste corpo como no celeste, presentes ao Senhor, ausentes, quem der nesse corpo, tanto de uma forma quanto de outra, nós precisamos entender que nós devemos ser agradáveis ao Senhor, louvado seja o seu nome. Segundo subtópico diz, o tribunal de Cristo, seu propósito da vida atual. O versículo 10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo.
ao compreendermos que nós vamos nos apresentar, que nós vamos comparecer, que nós vamos estar diante deste tribunal, é bom nós entendermos algumas coisas, irmãos. Em primeiro lugar, é Ele quem nos vigia. É Cristo quem nos vigia. Nós precisamos entender algo mais, irmãos. Não somente é Ele que nos vigia, porém, quem contempla a nossa carreira. Ele quem terá de julgar os resultados disso. Ele estabeleceu os padrões. Ele foi quem determinou as regras. Ele é o juiz, irmãos. Quando nós pensamos dessa forma, nós passamos a compreender que não tem como nós enganarmos ao Senhor. O Senhor é tão santo, irmãos, tão santo, que eu acredito em que no dia, não esse julgamento aqui do tribunal de Cristo, esse tribunal de Cristo aqui é para crente, mas tem um detalhe, irmãos. A Bíblia diz que as nossas obras, elas serão lançadas como que no fogo. Elas serão provadas, a semelhança ao ouro é provada no fogo. E nós precisamos entender que se essas nossas obras, elas não forem semelhantes ao ouro, que ele resiste ao fogo, irmãos. Se a nossa obra ela for semelhante à prata, ela irá ser destruída, não ficará nada. E a Bíblia diz que esse crente será salvo como que pelo fogo. Isto é aquele em que faz a obra de qualquer forma. Então, irmãos, nós precisamos entender que no tribunal de Cristo nós já estamos salvos. Porém, haverá muito crente em que, naquele dia, irmãos, as ações, as atitudes, as obras em que ele realizou aqui na terra para o Senhor, foi sempre pela metade. Não foi de uma forma grandiosa. Ou pode ser que ele tenha feito simplesmente para que ele possa ser visto pelo povo. Precisamos compreender, irmãos, que essa questão é muito séria. Ele será o nosso juiz. Olha o que diz em Atos 17:31. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, e por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor, irmãos, será o nosso juiz. Hoje Ele é o nosso advogado. Hoje Ele está em nossa defesa. Hoje Ele está para nos ajudar. Hoje o Senhor está para estender as mãos para mim e para você. Hoje nós somos alvo do amor. Porém, irmãos, chegará um dia em que seremos julgados por Ele. É necessário que nós venhamos parar e refletir a respeito do tribunal de Cristo. Subtópico 3 diz: viver para Deus. Capítulo 5, do versos 12 a 16. O versículo 15 diz: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, na verdade, irmãos, esse destino que nos aguarda, ele reúne uma família, ou reúne a família divina. E nessa nova esfera de existência e de atividades, nós precisamos viver de acordo com a lei do amor, irmão. Quando nós vivemos através da lei do amor, nós vamos passar com certeza, nós vamos aprender com certeza a vivermos para Deus. Na verdade, quando nós passamos a viver esta lei do amor, irmãos, o antigo egoísmo sofrerá um golpe mortal. O novo homem em Cristo assumirá o lugar do velho homem com suas exigências. A partir do momento que nós passamos a viver para Deus, a nossa vida passa a mudar. A nossa vida passa a viver uma diferença, irmãos. Nós precisamos entender que o novo homem ele irá assumir o lugar do velho homem. O velho homem precisa desaparecer. O velho homem precisa passar. O velho homem precisa ser deixado para trás. E agora nós vivemos uma nova vida. Nós vamos viver a vida em Cristo. Nós vamos viver uma vida triunfante. Nós vamos viver para Ele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Portanto, agora o viver para mim é Cristo, disse Paulo em Filipenses no capítulo 1 e verso 21. Isso é viver para Deus, irmãos. Agora, para mim, o viver é Cristo. Em Gálatas ele diz: e vivo pela fé no Filho de Deus. E nem sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando essa frase que foi dita pelo apóstolo, quando nós passamos a observar essas frases ditas por ele
nós passamos a entender que isso é uma vida que está desprendida, que está solta. É uma vida que não se importa com esse mundo. Muito embora nós precisamos entender que estamos aqui, precisamos lutar por aqui. Nós sabemos que nós temos as nossas obrigações aqui neste mundo. Porém, nós precisamos entender que passar, tudo vai passar. Porém, irmãos, a vida que está proposta para nós que servimos a Cristo é uma vida duradoura. E nós precisamos, irmãos, de todas as formas. Nós precisamos, irmãos, com toda a nossa garra, lutar, irmãos, para esse viver para Deus. Nós precisamos entender que quando nós vivemos para Deus, a nossa vida passa a ter uma mudança. Sim, passa a ter uma mudança em todos os aspectos, quando resolvemos a viver para Deus. Aí Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é liberdade, irmãos. Isso é viver para Deus. Isso é apesar de estar no mundo, mas não se importar com o mundo. Isso é apesar de estar aqui, mas entender que não é daqui. Esse é estar aqui, mas entender que a sua vida, ela não está agarrada a esta vida. Nós estamos livres, aleluia, para viver uma vida diferenciada, uma vida que venha exaltar e glorificar aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Muito bem, chegamos no terceiro tópico, que tem como título Novas Criaturas e Embaixadores de Cristo, de versículos 17 ao 21. Na verdade, Paulo manifesta novamente seu desejo de comunhão com os coríntios e o fim das contendas e partidarismos. Sua recomendação é que abandone os enganos, a rebeldia, se quiserem realmente ser novas criaturas. E nós observamos que o empenho do apóstolo era fazer com que os irmãos ali da igreja de Coríntios, eles pudessem mudar, que a vida deles fosse mudada, porque eles tinham estado num caminho correto, num caminho bom, porém eles tinham sofrido uns desvios doutrinários por conta dos falsos mestres que chegaram ali naquele lugar. Então, primeiro subtópico diz, nova criatura. Versículo 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, irmãos, se alguém está em Cristo, esse versículo fala sobre uma mudança completa de coração. Assim que se alguém está em Cristo, se alguém de fato é cristão e demonstra isso na prática, é nova criatura. Essa questão, como o apóstolo ele se coloca aqui, né, falando sobre a nova criatura, ele diz que se alguém está em Cristo, ele tem mudança. Ele vive uma vida nova. Se alguém está em Cristo, as atitudes, as ações em que ele fazia antes de conhecer a Cristo, elas passaram agora a viver no esquecimento. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos perdoou e lançou nossos pecados no mar de esquecimento. Então, se o Senhor lançou fora os nossos pecados, nós fomos perdoados, então isso quer dizer que essas coisas velhas já passaram. Nós, com certeza, não vamos mais viver aquilo que nós vivemos. Então, na prática, nós somos uma nova criatura. Se não somos, irmãos, se alguém não é essa nova criatura, aceitou a Cristo e não é essa nova criatura, irmãos, pelo menos ela deveria ser. Existem algumas pessoas que interpretam, por exemplo, esse texto da seguinte maneira, que essa pessoa seja uma nova criatura. Porque se está em Cristo, se nós dizemos que estamos em Cristo, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida é nova. Este deve ser o cuidado de todo aquele que professa a fé cristã, que seja uma nova criatura, que não só tenha um novo nome e vista um novo uniforme, mas que tenha um novo coração, uma nova natureza. A mudança que a graça de Deus faz no coração é tão grande, irmãos, que as coisas velhas já passaram. Os pensamentos velhos, princípios velhos, práticas velhas, tudo isso já passou, irmãos. Porque agora a vida é nova.
Eis que tudo se fez novo. Quando nós passamos a observar sobre a nova criatura, irmãos, essa nova criatura, ela passa a viver em novidade de vida, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, irmãos, quando viviam lá fora, eram pessoas que viviam no mundo do crime, né? Eram pessoas que viviam no mundo da droga. Nós conhecemos isso. Aqui no bairro onde eu moro, por exemplo, já existiram muito isso aqui. Jovens que viviam no submundo da droga foram libertos por Cristo, e nós passamos a observar que após esta liberdade, após esse encontro maravilhoso, esses jovens tiveram uma vida transformada, mudada. E através da mudança da vida deles, a família também disse: poxa, se meu filho que vivia, né, a mãe, pai, se meu filho vivia nessa situação e ele conseguiu abandonar através da igreja, então nós acreditamos em que ali eles há uma promoção de uma vida nova, né? E foram pessoas que chegaram a Cristo através do testemunho desse filho, né? Então, nós precisamos observar, irmãos, que a graça regeneradora, ela cria um novo mundo na nossa alma. A nossa alma passa a querer as coisas não mais daqui. As coisas daqui nós temos como esterco. As coisas daqui não são mais prioridade para nós. É lógico que nós participamos de algumas coisas que não venha desagradar ao Senhor, que não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas, porém, esse novo mundo em que a nossa alma passa a viver é um novo mundo de transformações positivas. Nós vivemos agora para agradar ao Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas são novas. Aleluia. O homem renovado, ele age a partir de um novo princípio, as novas leis, com novos fins e uma nova convivência. E tudo isso nós voltamos para o que falamos antes, irmãos. Todas essas coisas acontecem nessa nova criatura porque nós vamos passar a produzir frutos. Eu acho interessante, quando eu aceitei a Jesus, existia uma guerra, não, era assim um interesse da igreja para que nós recebêssemos o batismo com o Espírito Santo. Existia assim, a igreja queria, né? Os irmãos oravam, nós buscávamos, tinha tarde de avivamento, dia de avivamento, enfim, nós participávamos dessas coisas para recebermos os dons do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito e dessa forma participarmos dos dons espirituais. Porém, irmãos, após nós começarmos a estudar a Bíblia, nós entendemos que isso é bom. Os dons espirituais são excelentes, são bons, porque mostra que a igreja é viva, é ativa, mostra que o Senhor está no meio da igreja, que o Senhor está conosco. Porém, irmãos, a vida é renovada. Aí a vida não entendia porque existiam pessoas que participavam do maravilhoso batismo com o Espírito Santo, mas às vezes as pessoas não mudavam de vida. As pessoas viviam, às vezes, naquela mesmice que viviam, e eu não conseguia compreender. Mas depois de estudar a palavra, nós passamos a entender e o que muda, o que transforma o ser humano são os frutos. Porque o Espírito Santo passa a trabalhar, o homem abre espaço, dá lugar, e nós passamos a ser mudados, transformados. Essa nova criatura passa a ser um novo ser, um novo homem. Quando eu estou falando do novo homem, estou falando no gênero, né? Um novo homem, uma nova mulher. Então nós passamos a fazer tudo certo. Nós procuramos agradar a Deus. E se agradar a Deus, nós vamos também passar a agradar a nossa família. Nós vamos passar a agradar aos nossos amigos. As pessoas que antes não queriam estar conosco, agora vão ter prazer de estar conosco. Porque agora nós também somos uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico diz: o ministério da reconciliação. Versículos 18 e 19 do capítulo 5. O versículo 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Glória a Deus. Se todas as coisas se fizeram novas, provém de Deus, diz o comentarista. O inverso também é verdadeiro. Todas as coisas antigas e pecaminosas não vêm de Deus. Nós entendemos que a reconciliação consiste na remoção das causas dessa alienação.
centralizada no pecado e no espírito voluntarioso do homem. A reconciliação, pois, conduz o indivíduo a Deus, para ser recebido pela sua bondade e graça, o que capacita a receber os benefícios da redenção que é em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse ministério da reconciliação, quando nós somos reconciliados, ele nos capacita a receber os benefícios da redenção que é em Cristo Jesus. Mas o que é isso, pastor? Nós precisamos entender que a reconciliação, ela antecipa o completo perdão do pecado e pelo menos o começo da participação na santidade positiva de Deus. Participação essa que finalmente se fará completa quando o homem está destinado a participar plenamente do amor, da justiça e da bondade de Deus. E não meramente ficar livre de pecados graves. Não, não. Muitas das vezes as pessoas eles se apegam muito aos pecados chamados pecados graves. Ah, é porque ele se prostituiu. Ah, é porque ele roubou. Ah, é porque ele se envolveu no estupro. Enfim, a gente diz que esses daqui são os pecados grandes, sabe, irmãos? É bom lembrarmos que subtrair uma balinha, né, sem a devida autorização, é roubo. Isso é pecado também. Mentir, irmãos, isso também nos afasta de Deus. Bem como quando nós não temos controle naquilo que comemos, nós nos tornamos glutão, e quando nós comemos demais, de forma excessiva, isso também nos afasta de Deus. Então, o mesmo pecado em que afasta o homem por se envolver num sexo ilícito, afasta por este mesmo homem ou um outro homem também, ele comer demasiadamente. Né? O mesmo pecado que faz com que um homem que cometeu um crime absurdo, matou alguém, enfim, por uma coisa fútil, cometeu um ato desse tão terrível, aí a gente precisa entender que quando nós subtraímos, quando nós vemos cair alguma coisa de alguém e ficamos ali parados para esperar a pessoa sair, juntarmos e subtrairmos para nós, isso daí também é pecado e nos afasta de Deus, irmãos. Então, é muito importante nós entender que irmãos, nós somos modificados. Aleluia. Nós somos reconciliados. E a reconciliação, ela antecipa o completo perdão do pecado e pelo menos o começo da participação na santidade positiva de Deus. Participação esta que finalmente se fará completa. Portanto, o homem está destinado a participar plenamente do amor, da justiça e da bondade de Deus, e não meramente nos aproximamos para ficar livre dos pecados graves. O vocábulo grego, irmãos, aqui traduzido por reconciliação, significa basicamente uma completa mudança. Mudamos de uma forma completa, de uma forma radical. Eu lembro-me que determinada vez um primo meu, pastor, ele encontrou-se com um amigo antigo, da época que eu não servia a Deus, e ele falou de mim, da minha vida. E essa pessoa disse, olha, não é a mesma pessoa que nós estamos falando. Não conheço. Por quê, irmãos? Porque eu fui reconciliado com o Senhor. Nós fomos reconciliados. Então, o próprio homem ele passa a ser modificado. E a alienação entre o homem e Deus se vê inteiramente eliminada. Porque nós passamos a parecer com Cristo. Nós passamos a ter a imagem novamente e a semelhança do Senhor. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Terceiro subtópico diz, embaixadores de Cristo. Aleluia. O versículo 20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliem-se com Deus. É necessário, irmãos, nós entendermos que como embaixadores de Cristo, nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Na verdade, queridos, quando nós pensamos em ser embaixadores de Cristo, na verdade nós precisamos entender que o embaixador é um representante da pátria dele em uma pátria diferente.
O embaixador ele tem o trabalho de representar legal o seu país em outro país. E nós compreendemos, queridos, em que nós estamos na terra, mas não somos da terra. Apesar de sermos cidadãos da terra, mas também nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos entender de uma maneira muito clara que nós estamos aqui a serviço de Deus. Enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, nós estamos aqui, aleluia, para fazer com que o nome do Senhor, em que a nova terra, o novo céu que está sendo, aleluia, que nós estaremos morando um dia, a Canaã celestial, a nova Jerusalém, como diz João lá em Apocalipse, esse local que foi reservado e preparado para nós, nós estaremos ali. E é muito bom nós entendermos em que não podemos nos calar. Nós precisamos, como embaixadores de Cristo, informar em que este local, em que está preparado não só para mim, mas para aqueles que estão às proximidades de mim. Que esse local é tão especial que nada aqui nesta terra, nada neste mundo pode fazer comparar-se ao local em que está preparado para mim e para você, querido. Portanto, queridos, que Deus nos abençoe, nos ensine, nos ajude a sermos de fato esses embaixadores. Que nós possamos viver uma vida de temor enquanto vivermos nesta peregrinação. Que nós possamos viver uma vida alienada do pecado e segura em Cristo. Que nós possamos viver uma vida próspera, uma vida plena, uma vida que as pessoas possam ver em nós a glória do Senhor. A aplicação pessoal diz: precisamos viver em santidade e sermos empenhados em anunciar o Evangelho até que sejamos revestidos de glória. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. É necessário, irmãos, nós vivermos em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que bom, irmãos. Que bom, porque eu sei que você também está esperando ser revertidos de glória. Você está esperando que um dia o corruptível ele seja revertido da incorruptibilidade, de forma que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. E toda dor, toda tristeza, toda angústia, esses sentimentos, irmãos, que são sentidos por nós aqui na terra, essas coisas tudo vão passar, porque ficaram para trás. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar com você neste momento, encerrando esta simples aula, ou essa ajuda, para que possamos ter uma aula abençoada. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, rendemos graças ao Senhor pela tua bondade. Nós queremos apresentar neste momento, Senhor, a vida de cada professor que está, Senhor, ouvindo esta aula, Pai. Nós queremos apresentar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Ajuda-os para que cada um possa, Senhor, ter subsídios, de forma que venham passar uma aula abençoada para os seus alunos, Senhor. Abençoe os alunos que também resolveram assistir esta plataforma. Abençoa teus filhos de uma forma toda especial. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você gostou dessa mensagem, dessa palavra, deixe o seu like, coloque aí um comentário, gostei, Deus te abençoe. Ou melhor, também você pode compartilhar com seus amigos, né? Com sua família, de forma que a palavra do Senhor seja disseminada ainda mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.